Olá, meus amigos. O canal Você Show, em parceria com a Tine Digital, traz para vocês mais um episódio Igrejas do meu Recife. Gente, aqui estamos na Basílica da Penha para te trazer, para tentar passar para vocês um pouquinho dessa sensação que a gente sente por estar aqui. Uma sensação de paz, uma sensação de amor e fé. Acompanha com a gente as belezas dessa igreja e a grandiosidade dessa obra. Vem com a gente. Oi, meus amigos, estamos hoje na Basílica da Penha. Fomos muito bem recebidos, a receptividade aqui é maravilhosa. E estamos hoje com o Frei Bosco para falar um pouquinho da história da Basílica. Tudo bom? Tudo bem. Como estamos? Tudo bem com vocês aqui, melhor ainda. Ainda bem. Conta pra gente um pouquinho da história da Basílica. Para falar da história da Basílica, eu tenho que me reportar um pouco à vida dos frades menores capuchinhos que chegaram aqui em Pernambuco em 1642. Então, eles eram franceses, vieram com a missão de evangelizar Pernambuco e foi num período assim conturbado, porque eles chegaram aqui no período holandês. E apesar de Maurício de Nassau não ter muita empatia com a religião católica, mas ele aceitou que os capuchinhos se estabelecessem aqui, nesse local, e desde 1642 que nós estamos aqui. Agora, a primeira igreja do tempo dos franceses, ela foi demolida exatamente para construir esta daqui, que iniciou sua construção em 1870, iniciou essa construção da igreja de Nossa Senhora da Penha. O arquiteto foi um frade capuchinho. Nesse período de 1870, já não eram mais os frades franceses, mas eram os frades napolitanos, italianos, que aqui viviam. Então, o Frei Francisco Maria de Vicência, ele então vem da Itália para arquitetar esse templo aqui num estilo neoclássico com o Corinto, e ele tenta fazer uma reprodução, ele tenta realmente reproduzir a igreja de São Jorge, que fica em Veneza. Então, ele se espelhou naquela igreja. E aqui ele vem, faz todo o desenho, a orientação, e volta para a Itália para confeccionar os altares. A Basílica tem o altar principal, o altar central, em mármore de Carrara, que é de uma grandeza muito grande. Logo abaixo da imagem de Nossa Senhora da Penha, tem um painel que relata, que é um retrato falado dessa primeira vinda dos frades aqui em 1642. Então, naquele painel você vê o navio ancorando aqui no porto do Recife, os frades capuchinhos descendo do navio com um andor, trazendo Nossa Senhora da Penha, que é acolhida pelos pequenos, os poucos moradores que havia aqui nesse período de Maurício de Nassau. E aí o altar em si, todo ele é em mármore, e essa parte dourada de cima é de um grande artista italiano chamado Valentino Besarel. Eu tive a graça de conviver com alguns frades italianos aqui da terceira missão, e eles me diziam que fora de Roma, fora da Itália, a maior obra de Valentino Besarel está em Recife, na Igreja da Penha. Valentino Besarel, segundo os italianos que eu tive a graça de conviver com eles,
eles diziam que substituiu o Michelangelo e deixou aqui a sua grande obra, que eu vou aqui apontar, como essa parte dourada de cima do altar, o painel que ali narra a chegada dos capuchinhos, essas duas imagens de mármore que fica do lado São Francisco e Santo Antônio, e esses candelabros que estão arrodeando o altar e seguem na parede, eles vão até a porta, diminuindo. Isso é em madeira dourada, talhada por Valentino Bezarel. É também de Valentino Bezarel, aqui na Capela do Santíssimo, essa coroa dourada com 2 anjos em madeira, segurando essa coroa. E quando a gente se porta aqui para a nave central, nós vamos ver logo aqui, nesse arco, esses 2 púlpitos, também de Valentino Bezarel. Então ele é um grande artista de um nome famoso italiano que deixou aqui essa obra. Olhando mais em frente, nós vamos ver o coro da Basílica em madeira, também obra de Valentino Bezarel, que no centro tem Nossa Senhora da Penha, e que está sentada ali em um trono, e aparecem instrumentos musicais para dizer que a música sai dali. Temos também as 3 portas, que pelo lado de fora elas são esculpidas, a história da Virgem Maria, toda talhada por Valentino Bezarel em madeira nobre brasileira. Valentino Bezarel esteve aqui no período da construção, deixando o seu marco. Mas não só ele, como também outros artistas italianos que aqui tiveram. Aqui no centro, na nave central, existem esses 3 afrescos. É chamado de afrescos porque é pintado, isso aí é usado uma técnica de pigmentos quando o reboco está úmido. Então aí foi feito também exatamente no período que a igreja estava sendo construída. Temos aí a Dormição de Maria, como a igreja dedicada à Virgem Maria, a Dormição, a Assunção e a Coroação. É de um famoso pintor italiano que também aqui esteve. Nesse mesmo nível, nós temos aqui na cúpula, nos 4 cantos da cúpula, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram aqui pintados por um pernambucano, Murilo La Greca. Murilo La Greca estudou Belas Artes na Itália e pintou igrejas também em Roma. E já quando estava mais idoso, ele quis voltar para Pernambuco e morrer em Recife. E somente em 1950, que o frei, que eu também conheci italiano, o frei Teodoro, o convidou para vir concluir, porque a Basílica da Penha, ela ainda não foi concluída desde sua construção. Ainda tem pinturas a serem feitas. E em 1950, frei Teodoro contratou Murilo La Greca para deixar seu marco aqui, que fez no mesmo nível da nave central. Então, com isso aqui, é dito que somente na Igreja da Penha que existe esses afrescos que se comparam aos afrescos que tem na Itália. E dizem também que é só na América Latina, porque você vê em outras igrejas pinturas bonitas, mas não são nessa técnica, que nunca precisa de restauro. Que Deus nos livre de um terremoto, só se houvesse um terremoto que caísse pedaços do reboco, era que viria à tona a arte, mas ela está aí perene, sem nunca ser restaurada. Uma pintura para toda a existência. Exato. Belíssimo. E quem passa pela frente da igreja não tem noção da grandiosidade do que a gente tem aqui, né? Exato. Dos estilos arquitetônicos, sabe, da própria estrutura física, porque tem uma história desses pilares, né? Sim, sim, sim. Você lembra a história desses pilares? Lembro. Esses pilares ou colunas, que são também em mármore de Carrara, há uma história um pouco lendária, porque eu não encontrei isso em escrito. Mas é que vieram inteiras as colunas, e ao chegar no navio, no porto aqui perto, não foi possível
trazer pelo peso até aqui. Então, não havia como serrar na época aqui também. Então, tiveram que devolver para a Itália em navio, novamente, para serrar em blocos. E ao voltar a Recife, foi possível trazer, porque estava em pedaços, né? Mas eu acho que isso tem, se for lenda ou não, mas tem a ver, porque a Basílica de São Pedro, no Vaticano, é nesse mesmo estilo. As colunas são idênticas. Lá elas estão inteiras, não estão serradas. Então pode-se segurar essa história, não é? Relíquias. O que é que você me diz sobre relíquias aqui da igreja? Aqui, os frades que viveram aqui, eles investiram muito nas relíquias, porque eles pretendiam que essa igreja tivesse um ar maior, ou um reconhecimento maior. Como, de fato, depois desse esforço dos frades em trazerem relíquias de santos europeus para cá, mais à frente a igreja recebeu o título de basílica pelo Papa, e aí foi preciso ter essas relíquias de santos. Então tem um acervo secreto que guarda em torno de 20 relíquias menores, em caixotes assim, com ossos grandes de santos, de papa, de mártires. Mas está exposto aqui na Basílica 2 relíquias importantes. Uma é considerada a maior relíquia do Brasil, que é o corpo santo de Santo Urbano, um santo mártir que viveu no fim do século II para início do século III. E esse santo foi doado por Roma para ser cultuado aqui na Basílica da Penha, que fica num altar ali ao lado. Não sei se já fizeram as imagens. Fizemos. Sim. E também temos o São Clemente, que é um jovem que viveu nesse período também, um romano, e que ele defendia muito a Eucaristia, a fé cristã, e o imperador mandou que jogassem no Coliseu. Ele foi para o Coliseu, onde foi devorado por leões. Então só está o busto dele. Daqui para cima é ele mesmo. E os ossos estão num relicário guardado, também está exposto aqui dentro da Basílica. É verdade que São Urbano, ele foi um soldado romano que esteve presente na crucificação? Ou isso é lenda? É lenda. Na verdade, é um pouco depois. Ele é do fim do século II. Mas teve uma importância muito grande em Roma, não é? Por defender a fé em Cristo, por isso mesmo que foi assassinado. Entendi. E essa sala das relíquias, elas estão presentes desde que época? Elas estão desde os frades, acredito que dos frades napolitanos, logo no início da construção mesmo da igreja. Já o Santo Urbano e o São Clemente vieram no período dos frades luqueses, eu acho. Verdade ou lenda que os capuchinhos são uma dissidência dos franciscanos? Verdade. Na verdade, São Francisco não pretendia fundar a ordem religiosa. Ele queria viver o evangelho com radicalidade, a fé. Só que quando ele morreu, já tinha 5.000 frades. E com o tempo, se foi perdendo um pouco daquilo que ele queria, da radicalidade. E uma das radicalidades foi o Frei Mateus, que se desmembrou dos franciscanos, querendo voltar à radicalidade de Francisco. Então ele modifica o hábito religioso, ele pede que os frades usem barba longa, eles pedem que andem descalço, e aí surgiu os capuchinhos. Mais interessante que esse nome capuchinho não é um nome dado pela igreja, é um nome popular. Nós somos frades tão populares que certa vez esse grupo de frades ia andando num vilarejo e os meninos então começam a dizer cappuccino em italiano. Meninos que estavam brincando na praça. Olha os cappuccino, porque tinham um capuz menor do que os franciscanos. E aí esse nome entra oficialmente. Nós somos frades menores capuchinhos. E em razão disso, da barba também, que se conservou, aquele grande cantor, compositor italiano Mozart, cria uma música homenageando os capuchinhos, dando o nome dessa música de Venerabilis Barba Capuchinorum, em latim, fazendo toda uma referência
uma reverência aos frades capuchinhos, que depois se criou também o café cappuccino por conta do nosso hábito marrom e o cordão branco. Por isso que o café é marrom com branco, para mostrar que somos capuchinhos. Os capuchinhos é uma ordem mais ligada historicamente à população, né? Mais Exato. próxima das pessoas. Né? Exato. E nós temos aqui em Recife modelos bem precisos de capuchinho que conquistaram o coração do recifense. Um deles é o Frei Damião Bozano, que está num processo de beatificação, que multidões recorriam a ele. Uma dessas questões é que, quando ele morreu, não sei se vocês lembram, o velório dele aconteceu exatamente aqui, Sim. abaixo dessa cúpula. Eu vi. Não veio? Vi. E que durou 4 dias, com 4 noites, e a fila não parava. Verdade. E ainda ficou muita gente sem ver o Frei Damião, que ele era um frade queridíssimo. Eu conheço do gente povo. que veio todo dia. Todo dia. Todo dia. E não só uma vez ficava, saía da fila de quilômetros e voltava, não é, para cá. Que fatos curiosos marcaram a história da igreja? Além de todos esses que contamos da parte da construção, dos afrescos, das pinturas. Teve mais algum fato ao longo da história Sim. que marcou a igreja? Um deles é a morte de Dom Vital, que foi capuchinho. E Dom Vital está sepultado aqui na Basílica. Ele foi formado no período dos frades franceses e, sendo bispo, foi eleito bispo de Olinda com 27 anos. E morreu aos 36, envenenado em Recife, porque ele se opôs à maçonaria e algumas coisas religiosas, e aí houve um problema com o imperador também, e ele acabou sendo morto. Mas ele pediu para ser tratado em Paris e foi para lá, e a medicina aqui era fraca e lá não foi possível salvar ele desse veneno. E ele veio a óbito, foi sepultado lá e 4 anos depois se veio os restos mortais dele aqui para dentro da Basílica. Para sepultamento. Para sepultamento, está enterrado aqui dentro. E quando ele chega aqui, a mãe dele, que ainda estava viva, estava aqui dentro da Basílica, esperando ver o filho, bispo, morto, Marte, a ser sepultado aqui na Basílica. Também tem mais 2 fatos importantes, que é Joana Bezerra com Belchior, que é aquele casal importante no Recife, que tem um bairro com o nome deles, tem um metrô, uma estação do metrô. Foram eles quem doaram o terreno aqui onde está o convento e onde está a Basílica aos frades franceses. E era um sítio, aqui era um sítio grande, chamado Sítio dos Coqueiros, que tomava esse bairro de São José todo, ia até a ponte Maurício de Nassau, e aqui eles doaram para se construir a primeira igreja, e os frades residiram. Então os frades quiseram homenagear esse casal, sepultando eles aqui dentro. Belchior e Joana Bezerra estão sepultados neste altar, abaixo desse altar. Como também o grande poeta Gregório de Matos está sepultado nesse altar. Na verdade, Gregório de Matos, Joana Bezerra e Belchior foram sepultados na igreja primitiva, na primeira. Mas como ela foi demolida para construir essa, então se fez uma cripta naquele altar para depositar eles ali, que estão aqui. Tudo isso embeleza e valoriza mais ainda a nossa arquitetura. Perfeito. Né? Me conta um pouquinho, como você vê a questão da fé nessas últimas décadas? Fala-se muito que as pessoas que frequentam a igreja, que a igreja envelheceu. Os jovens Sim. não estão mais frequentando a igreja, por quê? Eu acredito que o mundo todo passou por mudanças, né, de informação, de internet, de coisas rápidas. E essas gerações mais recentes, elas foram acreditando muito nesses valores rápidos. É uma mudança de comportamento da humanidade isso. Até as vocações, sobretudo fora do Brasil, vocação para ser frade diminuiu. A Itália, que era um celeiro, que se trouxe, que mandou religiosos para cá, diminuiu. Porém, as nossas vocações aqui, elas ainda aumentam.
E aqui na Igreja da Penha, apesar de ter havido essa lacuna, né, jovens que se afastaram da fé e tudo, mas pelo menos nessa igreja nós não sentimos. Há uma procura muito grande. Todas as sextas-feiras nós temos aqui a bênção de São Félix, que é lotada a igreja de pessoas idosas, de jovens, de todos os níveis. Então, é uma realidade isso que você aponta, mas para o nosso mundo, onde estão os capuchinhos, as pessoas vêm sem nenhuma diferença. Mais algum fato curioso que a gente possa relatar sobre a igreja? Sim, a imagem da Nossa Senhora do Brasil, que está aqui desse lado. Vamos até lá. Fábio, esse fato aqui é muito curioso que os recifenses não conhecem e nem os brasileiros deveriam conhecer, que é exatamente esse quadro aqui. Na verdade, não é o original, uma imagem que tivesse o coração de fora e o menino que tivesse o coração de fora, que Padre José de Anchieta queria dar o nome de Nossa Senhora dos Divinos Corações. E ela aparece com o coração de fora. Só que o índio, habilidoso, então ele faz essa arte baseada neles. Então a senhora é índia, a senhora é índia. E o menino é miscigenado. O menino aí representa a mistura de raça que o Brasil é, branco, negro, índio, mulato, tudo isso. E aí essa imagem fica com os índios na aldeia aqui próximo de onde estamos. Com a invasão holandesa, os índios têm medo, porque a religião foi perseguida, então eles escondem essa imagem. E passando o período holandês, os frades que estavam aqui, os napolitanos que estavam com a responsabilidade de evangelizar os índios, vão procurar essa imagem com os índios e encontram, e trazem para a Basílica da Penha. E anos depois, o Frei Joaquim vai embora para a Itália e leva com ele a imagem. Essa imagem fica um ano retida no porto de Nápoles e logo depois ela chega até o convento. E quando abrem aquela caixa que estava destinada aos capuchinhos de Nápoles, estava a Nossa Senhora dos Divinos Corações, fabricada por um índio em Recife. Então, quando se abre a caixa, todos os frades se admiram com a beleza dela por ser uma índia. E também o povo da cidade recorre querendo ver a Senhora do Brasil. Então eles começam a chamar Madonna del Brasil, porque é uma senhora com característica bem brasileira. E aí muitos milagres acontecem, e acontece um grande milagre, porque a igreja de Santo Efrem dos Capuchinhos, onde ela estava, é incendiada e tudo se queima, mas onde essa senhora está, fica tudo intacto. Dizem que essa história chegou até o Vaticano e que o Papa pediu ao bispo de Nápoles para fazer a coroação canônica dessa imagem, exatamente para que ela se tornasse público, né? E a devoção fosse agora oficializada pela igreja. Então o bispo de Nápoles, quando coloca a coroa na cabeça da Virgem, ele diz, Mãe de Deus brasileira. E a partir daí, esse nome de Nossa Senhora do Brasil voa para todo mundo, tendo origem na Basílica da Penha. Eu acho isso muito importante. Sim. Depois foi construída uma igreja de Nossa Senhora do Brasil, depois desse ato litúrgico, uma no Rio de Janeiro e uma outra Nossa Senhora do Brasil, também em São Paulo. E quiseram trazê-la de volta para o Brasil, mas não conseguiram. Mas, mesmo assim, os frades doaram um pedacinho do manto dela, que ela foi daqui do Recife, e que hoje está esse pedacinho do manto num relicário na Igreja de Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. Bacana. Vejam que a nossa história religiosa, não deve nada à história de Minas, à história de Olinda, cada um com seu contexto histórico. Mas a história religiosa de Recife
é muito bela, sabe? Não valorizem só o que tem lá fora, valorize o que a gente tem aqui dentro. É muito bonito e importante, e o nosso contexto histórico constrói a vida e a cidade que temos hoje. Vocês vão acompanhar ao longo dos episódios, nas igrejas que estamos visitando, um pouquinho dessa história religiosa de Recife. Vem com a gente. Chegamos num ponto também muito marcante, emocionante da igreja. Fala um pouquinho para a gente sobre essa imagem. Pronto, a imagem de São Clemente, como falei antes, que é um santo Marte, que morreu por volta de... Ele tinha 14 a 15 anos, e por defender a fé católica, ele foi levado ao Coliseu e foi devorado por leões, da cintura para baixo. Então essa parte aqui é a estrutura óssea dele. É muito comum em Roma se usar cera sobre os mártires para dar uma melhor conotação na pele. Há pessoas que chegam aqui até acham que é a pele dele mesmo. E ele é um santo assim muito querido aqui. As pessoas acham que é São Félix, mas eu acho que seja ele. Porque todo mundo deixa uma cartinha, a gente tira toda semana, as cartas chegam aqui, ó. E aqui tem vários recados. Gente pedindo namoro, pedindo saúde, pedindo proteção, e ele atende a todos. Pessoas que vão fazer vestibular, jovens, porque ele é o protetor das crianças e dos jovens, e vêm aqui com as canetas para a gente benzer, depois eles vêm aqui, encostam e fazem o pedido, e vêm dizer que passaram nas provas, porque São Clemente ajudou. Essa parte que foi devorada pelos leões, daqui para baixo, está aqui de lado num relicário. Os ossos das pernas, as costelas, estão aqui. Tem a aprovação de Roma, isso aí é bem sério, porque existe um carimbo do Vaticano e um documento autenticando essas relíquias como verdadeiras. A outra relíquia que nós temos aqui à vista do público, qual é? É São Santurbano. Vamos comentar um pouquinho lá sobre ela? Vamos. Esse é um ponto da igreja que emociona muita gente. Que local é esse da igreja? Esse altar, ele difere dos outros, como você bem falou, que emociona. Enquanto nós estamos num templo neoclássico com Corinto, aparece aqui nesse meio um altar barroco, pelo movimento dos anjos, da arte toda, que é em mármore de Carrara também. É de uma grandeza, de um valor grandioso. Só se vê esse tipo de arte na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E em Recife se tem essa riqueza, não é? Então, aqui acima existe um ícone de Nossa Senhora do Bom Conselho, e logo aqui abaixo está a maior relíquia do Brasil, que é o Corpo Santo de Santo Urbano, um santo que viveu no segundo século da era cristã, que defendeu a sua fé católica diante do imperador, e em razão disso foi assassinado a mando do próprio imperador. Então, os frades que aqui viveram conseguiram trazer das catacumbas de Santa Ciriaca, está até o nome aqui, o ano 1793, ele foi exumado de Roma, das catacumbas, e trazidos para cá. É um santo tão querido que sai na procissão principal que tem na Basílica, no dia de Nossa Senhora da Penha, a qual a igreja é dedicada, sai a imagem dela e a imagem dele levado por militares, porque ele é o padroeiro dos militares. Do Exército. Do Exército, dos marinheiros, dos bombeiros, de toda essa... Das Forças Armadas. Das Forças Armadas, de um modo geral. Curioso que quando viemos fazer a visita técnica nas igrejas, quando viemos nessa aqui, a gente tinha umas 6 a 8 pessoas aqui ajoelhadas. É muito procurado. Foi o setor da igreja que eu mais vi gente ajoelhada. E sobretudo por militares. Eu, quando muito jovem, ainda não conhecia a Igreja da Penha. E a minha mãe estava grávida e esteve aqui. E era uma gravidez de risco, e ela se ajoelhou exatamente aqui, ela já é falecida, e fez um pedido a ele,
para que se desse tudo certo, ela colocaria o nome da criança de Urbano. E assim fez. Sabemos que o período das capitanias hereditárias, quando Maurício de Nassau esteve aqui, abriu os nossos portos para o mundo, porque, além de tudo, ele era um grande comerciante, um visionário, mas o forte de Maurício de Nassau era o comércio. E ele abriu os nossos portos para os comerciantes que vieram lá de longe. De onde vieram esses comerciantes? Vieram das regiões muçulmanas. Exato. Então a gente teve uma forte colonização muçulmana aqui. Conta um pouquinho desse altar. Então, esse altar aqui, havia nele uma santa chamada, que era capuchinha, Santa Verônica Juliana. Mas em razão disso que você já colocou, os árabes que viviam nessa região nordeste acharam por bem de trazer uma imagem também de Nossa Senhora do Líbano, essa veio do Líbano, e para ser colocada na Basílica da Penha. Então foi colocada nesse altar aqui, e é impressionante que ainda hoje há admiradores e descendentes de árabes em Recife, porque recentemente nós tivemos o Congresso Eucarístico Nacional, que foi em Recife, e veio um bispo do Líbano, de rito maronita, e aqui ele presidiu 2 missas para descendentes que vivem em Recife, de libaneses. E eu estava aqui na missa que é cantada toda em árabe, é um outro rito, não é o rito romano, mas é o rito maronita, sendo católico também. E 2 dos maronitas que estavam aqui, que vivem em Recife, até choraram, se emocionaram. Eles queriam ir ao cemitério, porque atrás desses altares aqui tem um cemitério de pessoas que são enterradas aqui atrás. E ele disse, o meu avô, que era árabe, que era do Líbano, está sepultado aqui por trás dessa imagem. Então, Recife, como você bem disse, é muito rico nesses detalhes que às vezes passa desapercebido, porque as pessoas não comentam, não falam. Mas assim, nós, como eu disse para você, nós temos apenas 2 imagens no mundo de Nossa Senhora que tem o nome do país, e nós temos as 2 aqui na Basílica. É a Nossa Senhora do Líbano e a Nossa Senhora do Brasil. Perfeito, perfeito. A fé está em todos os lugares, basta você que está aí procurar. Abrir teu coração. A fé é muito importante. A fé em você, a fé no que você faz, a fé nas pessoas e, acima de tudo, a fé em Deus, nosso Criador. Estamos numa área da igreja que ela é muito significativa por muitos aspectos. Aqui na frente da igreja existe a Praça Dom Vital. E aqui nós estamos com o altar e túmulo de Dom Vital. Fala um pouquinho. Sim, então, como Dom Vital foi capuchinho aqui da Ordem dos Frades da Penha, então eu já falei antes, né, que ele morreu em Paris, mas veio os restos mortais a serem sepultados aqui. Por ordem, deveria ser sepultado na sé de Olinda, onde é a sé do arcebispado. Como ele foi frade, capuchinho é o único bispo que está sepultado fora da sé, aqui na Basílica, exatamente nesse mausoléu. É também feito em mármore de Carrara, a imagem dele que retrata, é bem próxima a essa imagem dele, como bispo de Olinda. Tem uma história sobre Dom Vital. Ele, na época, combateu a maçonaria, isso é verdade? Combateu a maçonaria, ele queria separar a igreja e maçonaria, uma vez que tinham muitos católicos, inclusive padres, envolvidos na maçonaria. Então, esse foi o motivo maior do envenenamento dele. Porque certa vez ele proibiu uma missa
para um grupo de maçons aqui na igreja de São Pedro, aqui bem próximo. Ele proibiu o padre de presidir missa para aquele grupo de maçons. E mediante esse fato e outros, então houve uma revolta e os maçons envenenaram o seu breviário, que é aquele livro que o frade tem que rezar diariamente. E ele tinha um costume de passar o dedo na língua e os maçons sabiam disso. Então colocaram o veneno sobre o livro e toda vez que ele rezava no livro, passando a página, molhava na língua e dessa forma ele foi envenenado. Ele está num processo de beatificação e seria, no caso, um mártir da fé, porque foi assassinado dessa forma. Simbora. Nós temos imagens vindas do Líbano, temos imagens vindas da Europa, tá? Mas também temos uma imagem curiosa. Fala um pouquinho dessa imagem. Então, aqui é a imagem de São José, o pai adotivo de Jesus, e a gente consegue ver a realeza, né? Porque é uma imagem francesa feita em papel machê. E o papel machê dá essa elegância, né? Ou essa realeza. É possível ver até as veias da mão de São José e o dente do menino Jesus que está dormindo com a boquinha aberta. É muito realista. Fiquem com a beleza e a grandiosidade desse trabalho. Chegamos num ponto aqui da igreja onde chegamos no altar que diferencia de todos os outros. Que altar é esse? Aqui é o altar de Nossa Senhora de Lourdes. É belo porque aqui mostra a gruta que está em Lourdes, na França. A imagem é europeia também. E tem esse brocado no mármore branco, também com aquele símbolo de duas mãos. Aquele símbolo de duas mãos, que é o símbolo da ordem franciscana, já que nós somos franciscanos também. A mão, o braço nu, é o braço de São Francisco. E o braço vestido é o braço do Cristo, aquele episódio do Monte Alverne, quando São Francisco recebe os estigmas e os braços de Cristo saem da cruz e abraça ele. Então tem essa história. Vamos aproveitar que a gente está fazendo um resgate histórico. Conta quem foi Lourdes. Lourdes é apenas uma cidade da França, uma pequena cidade. Eu conheci, estive lá, e aparece Nossa Senhora, aparece a Bernadette. Ela vai então para uma gruta, pegar até lenha para aquecer do frio, e lá Nossa Senhora aparece e faz umas revelações a ela, pedindo pela conversão da humanidade, a mudança de vida. E a partir daí essa devoção cresceu para o mundo todo. E Santa Bernadette, ao morrer, ela relatou muito bem tudo isso. O corpo dela ficou intacto até hoje. Dizem que até as unhas ainda crescem. Aquela que viu a Senhora em Lourdes, por isso que tem o nome Nossa Senhora de Lourdes, por ter aparecido nessa cidade. E Bernadette, que ali está deitada, eu também tive a oportunidade de ver, parece ser muito real, muito ela mesma. Vem com a gente. Quando eu falei para alguns amigos que temos igrejas com relíquias, ninguém acreditou. Está aqui o Frei Bosco para falar um pouquinho de uma das relíquias que vamos conhecer aqui na igreja. Fala pra gente da relíquia. Tá, então, como São Félix, nós estamos no altar dele, onde tem o relicário também. É um santo muito querido no Recife, é referência, porque é impressionante esse dado aqui, por conta desse santo. Outras religiões frequentam aqui a Basílica sem nenhum preconceito. Exemplo, evangélicos, pastores, eles vêm admirar, e até eu digo isso porque já falaram comigo aqui. E quem atrai é o próprio São Félix, com a sua simpatia, com a sua humildade. Como também
essas religiões africanas que também vêm aqui. E toda essa sexta-feira nós temos a bênção dele. E ele foi o primeiro santo da ordem dos capuchinhos. Logo no início da ordem, nós tivemos alguns problemas com os poucos frades que tinham e o Papa quis então extinguir essa ordem na igreja. E a sobrinha do Papa, que era muito amiga de Frei Félix de Cantalice, ela tinha uma admiração enorme por ele, ela vai e lembra ao Papa: como é que o senhor vai extinguir uma ordem que tem um frade santo em vida? Porque ele era um frade rude, só conhecia do alfabeto 6 letras, que ele dizia, 5 letras são vermelhas, são as 5 chagas de Cristo, e uma letra branca, que é a Virgem Maria. Então, essa era a formação de Félix de Cantalice, que durante 40 anos em Roma, ele serviu para ser esmoléu, ele passava a manhã toda pedindo esmola nas ruas de Roma para alimentar os frades. E muitas vezes ele chegava no convento sem nada, sem nem um litro de vinho, nem uma garrafinha de azeite, nem um pão. Ele dizia: encontrei pessoas mais pobres e entreguei a elas. E à tarde ele atendia na portaria do convento e as pessoas iam com doenças, ele rezava naquela pessoa, ia na lamparina do Santíssimo, tirava um pouquinho do óleo, fazia na testa da pessoa uma cruz e elas ficavam curadas. Então, quando ele morreu, ele salvou os capuchinhos de serem extintos da igreja. E esse Papa que salvou a ordem passou a se aconselhar com aquele frade rude. Quando ele morreu, o Papa estava no velório e logo depois o canonizou. E ele chega a Recife através dos frades italianos. E aí, quando ele morreu, do túmulo dele jorrava um óleo também. E as pessoas que iam lá, que se ungiam, ficavam curadas. Então, aqui na Basílica, nós temos a relíquia dele, que é isso aqui. Veio do túmulo dele. Quando ele foi exumado, foi tirado alguns fragmentos de ossos, e um deles está em Recife, aqui na Basílica da Penha. Aqui está o relicário e aqui no centro está um pedaço do osso de São Félix. Ele mesmo. Aqui as pessoas choram, tocam nessa relíquia, pedem cura, pedem proteção e depois vem aqui rindo dizer que alcançaram. Quando a gente dá aqui a bênção de São Félix, muita gente fica aqui na frente, olhando e falando em alta voz com ele. É impressionante. É o santo mais querido. A bênção de São Félix está num processo também de tombamento. Está sendo feito um estudo, porque vai além do catolicismo. Médicos, psicólogos mandam seus pacientes aqui para falar com São Félix também. Então tudo isso conta para que essa bênção seja tombada também. A gente vem aqui na igreja e vê um pessoal que não para de trabalhar, desde que a gente chegou aqui para fazer essa filmagem. E a gente andando pela igreja, aquele cheiro de pão novo, de pão fresquinho, e a gente chega aqui. O que é esse trabalho? Quem pode falar um pouquinho? É Fátima que pode falar ou você fala? Eu falo, depois ela vem. Pronto. Fala um pouquinho desse trabalho. Tá. Então, aqui acontece aos pés da imagem de Santo Antônio, que é uma imagem italiana. E geralmente Santo Antônio não aparece de barba, não é? Ele aqui, os capuchinhos, o revestiram com o hábito dos capuchinhos e o fizeram de barba, para dizer que ele é um capuchinho, quando na verdade ele foi apenas franciscano. Tem esse detalhe interessante. Ele era franciscano, não era capuchinho. Não capuchinho. Certa vez eu até fiz uma publicação dessa imagem na Itália, por todo lugar, as pessoas comentaram achando interessante, que nunca tinham visto Santo Antônio de barba. Você também tem barba e está lembrando aqui os capuchinhos, né? Então aqui há uma tradição antiga da bênção dos pães de Santo Antônio. Recife tem muita pobreza, não é? E aqui as pessoas, dia de hoje, muitas pessoas que podem, trazem um pouco de pão, partilham aqui. E as irmãs voluntárias aqui, que são da confraria de Nossa Senhora da Penha, têm esse trabalho. Elas chegam logo muito cedo aqui,
para separar esses pães. E às 2 horas a igreja reabre e nós recebemos aqui 100, 120 pessoas que vêm para um momento de oração e em seguida receber o pão de Santo Antônio e levar para casa para somar aí a sua refeição. E tem gente que diz que come melhor neste dia, que é o pãozinho novo, como você falou, que vem de padarias e que é entregue a eles. Temos essas irmãs aqui que estão fazendo aqui também uma refeição, que elas estão sem o café da manhã, e aí são elas quem preparam com muito amor essa doação. Fala aí, uma de vocês pode dizer. Parabéns pelo trabalho tão iluminado que vocês fazem. Dona Fátima, né? Fátima. Dona Fátima, fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho social. Nós reunimos aqui após a missa, né, que as pessoas que participam da missa trazem o pão, e aí a igreja é fechada e nós ficamos organizando o saquinho com uma quantidade de pão conforme é doados, né? E às 1h30 a igreja abre e tem uma fila lá fora que vocês vão ver, e eles vão entrando. E aí a gente reza o terço com eles, né? Conseguimos rezar, porque antigamente só era entregar o pão, aí tudo bem, mas agora reza o terço. E após o terço, faz uma fila com a senha que está e passa por aqui e a gente, inclusive, distribui com eles. Tem um rapaz aqui que agora vai dar duas vezes no mês a cesta básica, 70 cestas básicas. Ele achou bonito o trabalho e agora vai doar 70 cestas básicas. Aí é o nosso trabalho. Estamos aqui bem cedinho, com todo amor. Quem quiser e puder ajudar, faz como? É procurar a gente na terça, porque é quando a igreja, a Basílica abre às 8 horas, nós já estamos aqui. Algumas já estão aqui e a gente recebe todas as terças. Esse trabalho é nas terças-feiras por causa da devoção a Santo Antônio, pão de Santo Antônio. Então, quem puder ajudar esse trabalho tão bonito, esse trabalho social que é tão importante na vida de muita gente, vem aqui nas terças, pela manhã, não é isso? Pela manhã. Pela manhã, Até meio-dia a gente recebe. Procura a Dona Fátima e a equipe dela, que será muito bem atendido e sua doação vai ajudar muita demais, gente. Isso é importante. Parabéns, obrigado, Dona Fátima. Nada, obrigada a vocês. Chegamos aqui numa parte bem interessante, como toda essa igreja é. Aqui é o sepulcro de Rita Ramalho. Depois a gente vai soltar um pouquinho da história dela. Rita Ramalho nasceu em 10 de maio de 1913. Morreu em 4 de novembro de 1948. Teria oferecido a sua vida a Deus em troca da cura da sua genitora, Maria Ramalho, que estava com câncer terminal e que, através da promessa, se curou. A partir da morte de Rita, seus amigos e familiares que tomaram conhecimento do milagre começaram a invocar sua intercessão, e muitos relatam que conseguiram alcançar a graça. Frei Bosco, eu quero agradecer de todo o meu coração, sabe, o carinho que vocês nos receberam, a maravilhosa aula de história, cultura e religiosidade que você nos deu, e deixar aberto para você deixar uma mensagem sobre fé para o nosso público. Bem, eu que agradeço, assim, a boa vontade de vocês de virem até aqui, de divulgarem também a nossa história, a nossa basílica. E fé é algo muito precioso para todos nós, não é? Segundo o Evangelho, a fé move montanhas, né? E ter fé é um dom. Há uma oração na missa que nós sempre pedimos a Deus que aumente a nossa fé. Então a fé eu até comparo com o amor.
O amor é preciso você regar com carinho, com atenção, com cuidado. E a fé requer também esse cuidado, né? Você sempre se voltar a Deus, acreditar em algo que a gente não está vendo, mas que tem um poder que move a nossa vida, que está em nós, que nos dá vida, que nos dá o sopro da vida. Então, a fé é muito importante, independentemente de que seja a religião, mas todos nós precisamos aumentar e pedir a Deus essa graça de ter sempre fé para vivermos melhor e também o mundo que está cheio de guerras, né? Nós temos atualmente, como todo mundo sabe, 2 guerras, muita gente morrendo, inocentes. Eu acredito que falte crianças, né? Que falte exatamente esse cuidado, esse zelo da gente ter cada vez mais a fé em Deus. Você que nos está assistindo até aqui, não busque a fé, não busque a igreja, não busque um templo. Só quando você está desesperado, precisando, sabe, eu quero comprar uma casa, eu quero me casar, eu quero me curar de uma doença. Busque para agradecer o que você já tem. Porque se você já tem, foi Deus que te permitiu, tá? Tenha isso em mente. Obrigado, até o próximo episódio de Igrejas do Meu Recife. Um beijão.